Eu estou aqui na conta do Paulo Félix. Obrigada, Paulo, por me deixar usar a sua conta. O Paulo ele tem um e-commerce, que é o Center Félix. Ele vende ali alguns produtos em alguns players do mercado. Dentre esses produtos tem ali alguns itens pet, tem o barbeador, que ele falou esses dias no WhatsApp. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a análise semanal, é importante, primeiro, que você tenha feito a sua análise mensal, para você conseguir ver ali qual é o seu indicador mais fora da curva, onde você precisa atuar. E é importante que você tenha definido uma meta. Como assim? Se eu ver aqui no Entendendo o Seu Negócio, na empresa do Paulo, o Iampa vai dizer aqui que o indicador foco é o custo variável. O custo variável está muito acima do que ele deveria. Muito acima em termos percentuais. Se a gente for pegar ali valor, ele está 7 mil acima do que ele deveria. O custo variável tem que estar no máximo aqui em 60%. O lucro deveria ser acima de 12%. Acima de 12% é o ideal para o ramo de e-commerce. E aqui o indicador mais lucro é o custo variável. Então, olha aqui o impacto no lucro se o Paulo conseguir reduzir 1% de custo variável. Ok, ele fez a análise, mas é importante também que ele tenha uma meta definida. Que ele tenha uma meta definida e ele vai ter que atuar sobre o custo variável, né? A gente viu ali na análise. Quanto ele precisa reduzir de custo variável? Qual é a meta dele? Ele tem que ter um lucro operacional acima de 12%. Então, se ele reduzir aqui 10%, ele vai alcançar? Ainda não. Se ele reduzir 15%, ele consegue alcançar aqui os 12% de lucro operacional. Então, a meta dele é que o custo variável fique no máximo em, vamos arredondar, 65% aqui da sua receita. Se o Paulo conseguir manter o custo variável em no máximo 65% da receita dele, ele sabe que vai ter um bom lucro, um lucro acima do ideal para o ramo. E aí, qual a questão também? Ele precisa atingir essas médias aqui. Então, a despesa fixa tem que ficar no máximo 5.900, ele tem que alcançar uma receita de 39 mil, e é importante que ele trabalhe com esse teto de 25 mil aqui de custo variável. É aí que entra a importância da análise semanal. Para você conseguir fazer a análise semanal, tem outro adendo que é, você precisa fazer os lançamentos certinho diariamente e também fazer os lançamentos futuros, o que já está previsto ali que você tem a pagar tanto de despesa fixa como custo variável, se já tiver alguns boletos ou algumas parcelas, investimento previsto, que você tenha a receber ali previsto também, se você conseguir ter acesso a esse dado. A análise semanal, ela precisa ser feita no fluxo de caixa, porque lá nas ferramentas de análise é apenas período fechado de lançamento, tá? A gente está no mês de junho e aí a gente já consegue visualizar uma análise aqui. Por exemplo, nesse mês de junho, a gente viu que o teto de gasto de custo variável é o quê? 25 mil. Já está esperado aqui 16 mil reais de custo variável. Então, isso quer dizer que o Paulo só pode gastar ali a mais de custo variável 9 mil reais, certo? Para ficar ali dentro do teto de 25 mil reais. Esses 9 mil reais tem que considerar aqui fornecedor e qualquer outro custo variável que ele venha gastar. Ele já colocou aqui o simples, então esses 9 mil vai ser ali de fornecedor, embalagem e custos com vendas. Então, essa é a importância de fazer uma análise semanal, para quando chegar ali no fim do mês, você não ter nenhuma surpresa. Então, você já consegue ir ajustando a rota ali no meio do mês. Então, é dia 6 de junho e o Paulo só pode gastar mais 9 mil reais de custo variável, certo? A receita
Está aqui esperado 12.700. Ele tem que chegar ali em R$ 39.000. Então, quais são as ações que o Paulo vai fazer para ele conseguir garantir esses 39.000 de receita? E lembrando que não é vender 39.000, é receber em junho R$ 39.000. Então, o Paulo pode aproveitar ali Dia dos Namorados, vai ter o Dia do Revendedor também esse mês. Ele pode fazer alguma ação para queimar um estoque que ele tem ali parado, por exemplo. Ele pode trabalhar com alguma condição especial para quem for pagar em Pix, por exemplo. Ele pode fazer alguma ação por fora do marketplace, né? Ele pode vender ali no Instagram, ou se ele tem contatos de cliente, fazer ali um grupo ou uma lista de transmissão. Enfim, são ações que ele pode pensar. Então, ele precisa trabalhar ali para aumentar essa receita no mês, respeitando o teto de R$ 25.000. Ponto de atenção, já está planejado uma despesa fixa aqui de R$ 6.180. Se a gente for lá no turbinador, a gente vai ver aqui que o teto era 5.900. Já está um pouquinho a mais, então ele vai ter que ter uma receita um pouquinho a mais ali, ou reduzir um pouquinho a mais de custo variável. E tem um número aqui que é bem importante, que é esse resultado líquido. Se você já lançou aqui tudo que está previsto, tanto de custo variável, como de despesa fixa, como de investimento, esse resultado líquido aqui mostra quanto, no mínimo, você tem que faturar, contando só esses gastos que você já lançou aqui, tá? Sem aquele fornecedor que você tem que comprar mais. O resultado líquido vai mostrar quanto, no mínimo, você tem que faturar para que você consiga cobrir tudo que está planejado aqui, tá? E não ficar no negativo, não pegar dinheiro do caixa. Então, no mínimo, o Paulo tem que faturar aqui mais 20.700 e para ficar ali bem mesmo, né? Ele tem que faturar aqueles 39, 40 mil. Por isso, é importante a gente fazer a análise semanal para a gente ir mudando ali as ações, traçando uma nova rota para que a gente consiga atingir o resultado esperado e, claro, sempre controlar ali o teto de gasto que a gente tem em algum indicador.